Oi, 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 Natália, tudo bem? tudo bem? Muito bom conversar com você, Também, um prazer. assim pessoalmente. Prazer imenso. E um prazer para a gente poder recebê-la aqui no Tutor Clássico, a família em nosso lar aí, fazendo muitos materiais belos. Desde o início, quando eu vi ali, nossa, me apaixonei. Entrei em contato com você, peguei vários materiais para conhecer um pouco. E eu disse, não, ela tem que fazer algo para a gente já estava com a ideia de ser essa é a pessoa para fazer a linha de tempo. Então, louvado seja Deus, porque Ele Glória a direcionou Deus por tudo isso, isso. Foi. usou a sua família e tem usado sua família e você para abençoar tantas pessoas. E eu espero que a gente tenha um tempo agradável aqui, bom de conversa também, de edificação. Então, vamos Ótimo. começar. Para Bora. começar, eu queria que você se apresentasse, falasse quem é a sua família, quem é você, o que vocês fazem, onde vivem. Tudo certo. Eu me chamo Natália Rosal, eu sou casada com Kleber, temos três filhos. Tem Cauã de 10 anos, Lia de 7 e Murilo de 2 anos e meio, mais ou menos. Nós somos aqui de João Pessoa, na Paraíba. E o Instagram, ele realmente surgiu. Eu sou arquiteta por formação, Olha só. mas com o nascimento das crianças, eu fui abandonando, né? Fui dando prioridade mais a cuidar dos meninos, porque o mercado de trabalho assim não deixa a gente ser mãe 100%, né? Ou tinha que passar o dia fora de casa trabalhando, ou não tinha essa outra opção, né? Então optamos, né? Eu optei por estar em casa com eles, né? E foi assim Isso, de Deus. uma excelente decisão que o Senhor direcionou e tem principalmente suprido, né? As necessidades aqui. Não é fácil, Com certeza. não é fácil tomar essa iniciativa. Mas o Instagram assim, surgiu porque assim, eu sempre fui professora de escola dominical. Desde a minha adolescência eu estava na igreja ensinando as crianças, né? Principalmente essa faixa etária aí, do material, que é uma faixa etária que eu gosto muito de trabalhar. Eu acho assim, as crianças estão assim prontas para tudo, né? Para fazer as atividades, elas estão aquele absorvem muito bem todo o conteúdo, aprendem. E eu sabia, né, ensinando na igreja essa importância, né, de que principalmente não é responsabilidade da igreja, né, transmitir esses Com certeza. valores, transmitir a Bíblia, essa mensagem, porque eu vejo muitas crianças, né, vamos dizer, você acaba comparando crianças que estão lá cristãos, envolvidos, com outras crianças que não estavam, né, que realmente só viu a mensagem naquela hora, naquele Aham, uma domingo. vez por semana. Isso, né? E o resto da semana a criança praticamente não tinha nenhum contato com isso, né? Quando em todo canto, né, em todos os lugares vemos Deus, né, e a sua tudo que ele criou. Então não, quando eu tiver os meus filhos, eu quero, né, vamos dizer, me dedicar mais, né? Eu não quero ser só o do domingo, né? Porque eu sei que isso vai fazer, isso é uma responsabilidade como pai, né? Pai e mãe nisso. Então, quando os meninos veio o primeiro menino, eu já comecei a comprar uns livros, né? Você já vai montando aquela mini biblioteca, né? Já vai, já vai lendo, Estamos já vai nessa comprando. fase aí. É. Ai, você vai adorar, você vai, tenho certeza. E a gente vai lendo, mas eu ainda não tinha debruçado, vamos dizer, nos estudos, né? Mas até por causa da idade, né? Aí quando ele teve 2 anos, aí veio a segunda. Aí eu vi que não, vamos passar o resguardo, né? Toda aquela fase que você já está aí vendo, que olha, você não consegue fazer muita coisa, né? Então é Aham. o tempo de parar e cuidar. Aí quando o Lia já estava maiorzinho, eu disse, não, agora é o tempo. Então eu comecei a estudar junto com eles, né? Lendo a Bíblia, até usando os mesmos livros que eu utilizava na igreja, né? Na escola dominical, ensinando, fazia atividades. Eu gosto muito de atividades assim muito manuais, sabe? Sim. Projetos. Então, eu sempre inventava alguma coisa, mexer com tinta, com cola, com volume, né? Que a arquiteta coloca Aham. volume, né? Onde vai? Noção espacial, mapa, então tem muito disso. E fui fazendo, né? E eu também vi assim uma. Porque assim, o material para a escola dominical, né, é voltado para a igreja, né? Para aquele, vamos dizer, para aquela a rotina, né? Do Sim. professor, né? Chegada. E eu não encontrava um para, vamos dizer, para fazer isso em casa, diariamente, de forma também sem muita atividade, né? Ia ficar 1 hora, né? Mas aquele Sim. momento propício ali,
estilo devocional, né? Que a gente pega aqueles minutos, 15, 30 minutos para se aprofundar. Foi então que eu comecei a criar, né? Até porque você, quando é professor, você está o tempo todo criando, inventando, né? Sim. Procurando em pesquisa. E foi surgindo. Aí eu disse, não, então eu vou criar um Instagram para poder também me incentivar, né? Então eu sempre estava ali abastecendo de conteúdo. Agora uma forma bem descontraída, assim, sem pretensões alguma, né? Eu digo, tem que pegar meus amigos aqui, Uhum. né? Tá Compartilhar ótimo. o que eu estou fazendo em casa. Compartilhar, meus amigos estão ali perto, estão vendo, né? E quem sabe também incentivar até os amigos próximos, né? E aconteceu que cada um foi, o boca a boca na internet, né? Sim. Foi um falando, um contando, aí foi aumentando, foi crescendo, Deus graciosamente tem feito crescer. E os materiais foram surgindo involuntariamente, sem as pretensões assim de ter ser criado para isso, né? Sim. Eu não tive o objetivo, não, eu vou criar agora o Instagram e vou aqui começar a colocar material, vou começar a produzir, vou começar a vender. Não, ainda assim, e eu, hoje em dia ainda tenho muita dificuldade de, vamos dizer, profissionalizar a coisa, sabe? Porque eu quero que todo o tempo seja a essência, seja essa, né? Os meus filhos, né? E eu Com falo muito certeza. que eles são as cobaias dos materiais, porque eu sempre faço com eles e eu vejo assim, o entusiasmo deles, né? Com os materiais, com as coisas que eu vou criando. Aí eu digo, não, o produto final passou pelas crianças Uhum. e, e saiu, né? E também uma forma que eu peguei para mim, para ensinar eles, foi justamente essa parte da linha do tempo. Porque foi a forma que eu vi a Bíblia, assim, que abriu os meus olhos. Porque a gente vai contando as histórias muito pelos personagens, pelos momentos, né? Os profetas, vamos estudar os profetas, Sim. vamos estudar Jonas, vamos estudar aqui a parte de Moisés, a vida dele, né? Que às vezes nem pega toda a vida dele, né? Pega só os fatos principais. E fica tudo assim, um pouco solto para entender. Então, quando eu comecei a estudar mesmo essa parte ali do tempo e ver que, assim, que tem uma história, né, por trás de todos isso, os Desenvolve, né? profetas contemporâneos se relacionando no norte, no sul, abrir os olhos, assim, os meus filhos precisam saber disso, precisam, né, Aham. entender isso aí e principalmente que continue, que a história continua, né, com a história da igreja até os nossos Sim, dias hoje, das até nossas que ele vidas. venha. Então Amém. fazemos parte disso, né? Dessa história Com que começou. certeza. Não é algo assim solto, não está fora, não é algo paralelo, né? E é tanto que quando você me conta com entusiasmo, né, a parte da história, eu digo, Não, nossa, é isso esse mesmo. material é o meu favorito, assim, é uma paixão mesmo. E faltava isso, né? Faltava, de fato, como você falou. Foi o que mais me chamou a atenção do seu material, né? Do material do Jesus em Nosso Lar. Que era um material feito para o lar, para pais. Para que pais pudessem fazer com seus filhos. Porque, como você disse, a gente tem muitas revistas de escola bíblica dominical, que até são bem extensas, assim, e tudo mais. Mas que não tem uma facilidade ali de você utilizar, contar uma história, ler um texto com seu filho ali dentro de casa, né? E eu sentia muita falta disso, né? A gente trabalhava aqui na escola também e, inclusive, orientava outros pais, educadores também, né? A gente tem muita ligação com o CC, então a gente ajuda alguns pais do Classical Conversations. E eles fazem devocional, eles trabalham, inclusive, linhas de tempo da história também, né? Mas faltava algo que os pais pudessem sentar em torno da Bíblia e poder aprender juntos, conversar juntos ali. Separar um tempo que não fosse, como você disse, 2, 3 horas, porque você não tem esse tempo todo no seu dia a Não. dia, mas um tempo que fosse proveitoso, que eles pudessem sentar com os filhos e fazer algumas atividades que trouxessem aquilo, guardasse aquilo na memória, né? Criar memórias afetivas. E aí, quando eu me deparei com os materiais do Jesus em Nosso Lar, nossa, eu achei muito bom, né? Tenho todos Que bom. aqui. Obrigada. E aí eu vou Honra. vendo e estudando, pegando algumas ideias também. Muito bacana. E aí, depois, né, de pensar, eu disse, a gente precisa fazer alguma coisa e trazer isso, né, para o nosso contexto também. Ajudar a paz, que eu acho que era a visão, né, do Jesus em Nosso Lar. Ajudar a paz Isso. a fazer isso
nas suas casas também. E aí, graças a Deus, juntou o útil ao agradável aí, e aí a gente conseguiu colocar isso dentro do currículo de Bíblia. Mas deixa eu saber um pouquinho mais de ti, Natália. Diga Você aí. falou aí que você deixou, né, o trabalho e para se dedicar em casa. Se você não quiser tocar nesse assunto, tudo bem. Mas, assim, aqui em casa a gente está nesse processo, né? A Nath sempre trabalhou comigo no ministério, super envolvida, né? Nosso ministério é nossa família, a gente entende assim. Uhum. E ela estava muito envolvida na abertura da escola, inclusive, muito envolvida também com as comunidades de educação domiciliar aqui com a gente. E agora, Catarina nasceu. Esse é o primeiro ano que ela vai ficar em casa, né? E era algo que ela sempre quis, a gente sempre quis, se planejava para isso. Mas, eu não sei se você passou por isso, a gente tem passado por alguns desafios, né? Você fica, ai, como é que vai ser isso agora? Será que vai dar certo? Tem essa questão financeira. Você fica, sim, mas agora todo mundo trabalhava, agora só um vai trabalhar. É. Como é que funcionou isso aí? Seu esposo, seus filhos, como foi esse processo? Foi mais simples? Foi natural? Como foi isso aí? Olha, não foi totalmente simples. Eu vou dizer que eu sabia que eu queria, né? Porque, pelo menos na minha formação de arquitetura, eu trabalhava de 8 até 6 da noite, entendeu? Então, eu trabalhava na prefeitura na época. E a outra opção é escritório, que é muito mais ainda, que você lida com o cliente, é o dia de domingo a domingo, né? E comércio. Então, assim, eu digo, não tem, assim, outra saída. Então, quando eu tive o bebê, aí juntei as férias, juntei a licença maternidade, fiquei 6 meses em casa. Né? Quando eu voltei a trabalhar, eu comecei a chorar. Minha mãe trabalhava também. Minha sogra não trabalhava, né? Mas ela tinha os afazeres dela também, não podia ficar o dia todo com o bebê, né? E eu disse, Kleber, eu preciso sair. Ele, não, aguento mais um pouquinho. Ele que tava me segurando. Aí eu digo, não, mas não vai dar certo. Olha, eu ainda pedi para trabalhar meu expediente lá, um mês. Aí fiquei nisso, mas acabou que Deus tomou a decisão por nós. Eu acabei sendo demitida lá na época, por causa até dessa era mudança de gestão, né? Mas assim, nunca faltou nada. Isso que eu posso te dizer com certeza. Por mais que as decisões aqui em casa, eu sei que são bem particulares de cada família, né? Mas assim, nunca deixou faltar nada. Deus realmente proveu todas as coisas, mesmo assim nas dificuldades que a gente via, porque foi uma renda, né, que não tinha mais, né? E Deus tem até abriu portas depois para mim. Eu comecei a trabalhar com outras coisas que eu podia trabalhar dentro de casa, né? Que foi uma fase da minha vida que eu trabalhei com decoração de festas, né? Dentro do ramo de arquitetura, Olha né? Eu aí, fazia decoração. junta Então, aí os projetos aí, ó. então eu fiquei um tempo ainda trabalhando nisso, porque eu trabalhava em casa, né? Eu passava a semana em casa, desenvolvia os projetos em casa, e aos finais de semana eu deixava com minha mãe, o Kleber ficava e ia decorar a festa, né? Que era só mais um máximo sexta ou sábado. Mas com a chegada de outro bebê, aí não deu mesmo. Não deu mesmo para ficar. Aí veio o Instagram, né? Então Deus sempre tá Dirigindo, né? providenciando, dirigindo, levando as coisas, assim. Glória a Deus por isso, porque ele tomou até algumas decisões por nós, quando a gente Sim, estava em ele sempre dúvida. faz isso, né? Ele disse, olha, você não resolveu logo, peraí que eu vou resolver. Deus, ele é muito gracioso, tanto em nos É bom. ensinar, como em nos dirigir e suprir todas as necessidades, né? É algo que a gente ensina, né? Eu, como pastor aqui também, tenho a oportunidade de ensinar isso para muitas pessoas, né? Quando a gente abraça uma convicção que é direcionado por Deus, né? Não dizendo que outros contextos não são cristãos, né? É Mas verdade. às vezes a gente é chamado e Deus nos direciona de um modo especial. E a gente tem que acreditar que Deus ele vai suprir todas as necessidades, né? Então ele prometeu que estaria conosco diante de todas as decisões, diante de todas as dificuldades. Então, quando a gente toma confiando em Deus,
ele vai organizando todas as coisas à nossa volta e de onde a gente menos espera, surgem oportunidades, de onde a gente menos espera, a gente encontra satisfação e vocação também, né? É verdade. Eu vejo muito, não sei se estou certo, e aí você me diz, né? Tá. Mas eu vejo que isso se tornou uma vocação para você. Ajudar outras famílias enquanto você abençoa a sua família, abençoa os seus filhos, né? Isso foi uma resposta de oração, porque eu na infância eu tive uma experiência e eu pedi a Deus que o Senhor usasse a minha vida para a glória dele, né? Para que o nome dele fosse conhecido. E eu sempre ficava, na minha adolescência, Senhor, não estou vendo minha vida, vamos dizer, eu não estou vendo isso na oração. Eu ia para avanços missionários, eu disse, Senhor, eu não estou vendo o Senhor me chamando para essa oração que eu fiz quando eu tinha uns 8 anos, né? E eu vejo assim que Deus, de uma maneira assim, bem simples, né? Nada global, mas aqui Deus tem, com as mensagens que eu sei que chegam, Deus tem usado os materiais, por mais simples que sejam, alcançado famílias, está fora, né, do Brasil, conheço, né, você acaba fazendo amizade, né, com pessoas fora que dizem, olha, eu estou alfabetizando meu filho em português com seus materiais, porque ele não tem contato aqui com a língua com português, então eu aproveito e juntos dois, eu ensino a Bíblia e ensino o português, né? Até porque tem muitas atividades assim com letras, né? De palavras, completar palavras. Pessoas que nunca fizeram também nenhum estudo com a Bíblia, às vezes trabalham o dia todo, aí já está o material, né? Só imprimir e tiram esse tempo para ensinar os filhos. Inclusive até tem uma criança que fez um aniversário com o tema de acho que foi de Maria, do nascimento de Jesus, usou o material. Que legal. Assim, eu fico muito, muito honrada de ser usada assim, né? Por isso que eu digo que foi uma resposta de oração, porque eu sempre pedi ao Senhor que minha vida realmente tivesse um sentido assim, né? Eu não queria simplesmente, né, viver, trabalhar, não. Eu sempre quis que o Senhor usasse a minha vida para a glória dele, usasse os meus filhos. Meus filhos estão à disposição, já disse a ele. Desde que nasceram. Então aí, Jesus, é só. Se você quiser. É toda a minha casa aqui, onde for, Amém. assim. Inclusive, falando dessa experiência de sustentar com a pandemia, meu esposo trabalha com eventos. Então, você sabe qual foi Nossa, né, a área mais afetada, né, nessa pandemia. E eu posso dizer que também não faltou nada. Também o Senhor supriu. Foi difícil, a gente corria para lá, né, dava economia, a gente fazia o jeito da gente. A gente também não saiu vivendo como se não houvesse amanhã, né? Mas o Senhor sustentou, tem sustentado até aqui também. Não, que você é bênção na vida de muitas famílias, isso eu tenho certeza. Quando começou o projeto, né, da Linha do Tempo, eu comentei com algumas pessoas de Teresina, que é a capital aqui do Piauí, como daqui também de Floriano. A gente está fazendo a linha de tempo, né? Porque eles sempre cobravam isso, né? Não, agora a gente está fazendo. Jesus para o nosso lar. Jesus para o nosso lar é sensacional, os materiais dela são lindos e tal. Todo mundo conhecia. Eu disse, que legal. Então, assim, onde eu fui, a gente falava sobre a linha de tempo, né? Esse material que estava sendo feito. Porque já tinha Páginas da História, que é o material que vem depois, mas não tinha o anterior, né? E aí, sempre que eu falava, não, vai ter uma linha de tempo, onde eu pensava, que ótimo, eu conheço, uso, tenho, baixei, comprei. Então, muito bênção, assim. Com certeza você tem abençoado muitas famílias e muitas casas. Amém. Eu acho que é até bem conhecido, porque foi um dos primeiros materiais que eu fiz, foi uma linha do tempo para a criança preencher. Porque eu fiz um fichário, coloquei, e essa é a meta, né? Essa é a meta da vida, para eles preencherem, né? Ela vem toda em branco, né? Para a criança, meus filhos, eles vão preenchendo com ilustrações, escritas. E tá toda ali do tempo, né? Tá o antigo e o novo. Né? E eu acho que por isso também muita gente conhece. Quando fala linha do tempo, a povo já associa comigo. Já associa, né? Mas aí, me fala, como foi a preparação desse material específico? Eu não lembro o nome da moça que ilustrou,
Mara. A Mara, né? É. Muito lindos os desenhos dela. Grande parte, assim, vamos dizer, do pessoal gostar tanto, ó, em grande parte são as ilustrações dela, porque são fabulosas. Mari, não me deixe não, porque senão acabou. Nossa, Acabou, são não tem... incríveis também. Eu gosto demais. Foi uma pessoa. Quando eu fiz um material, eu fiz uma ilustração que eu peguei na internet, né? Mas como a gente vai, às vezes, vai colocar a venda, né? Eu disse, não, tem que ser autoral. E eu fiquei procurando orçamento, ninguém me respondia, ninguém me respondia. Eu disse, ai, meu Deus, ninguém me responde. E aí, Ninguém dá atenção. me dá bola, né? Aí, meu esposo, não, tem eles são amigos, tem a esposa de Aerson. Ela ilustra. Eu, se é. Eu digo, eu vou pedir a ela um orçamento, né? Aí ela foi, não, eu topo fazer. Depois a gente resolve isso aí. Eu digo, glória a Deus. Ela fez, foi a Arca de Noé. Aí pronto, ela tá comigo Nossa, até que hoje. lindo. E ela é Eu tava pintando fabulosa. aqui a minha linha de tempo. Linda. As ilustrações dela, muito lindas. São lindas. Em relação ao Linha do Tempo, quando você entrou em contato comigo por e-mail, né? Aí começou a falar e eu já assim, eu quero fazer. Aí você começou, né? A gente teve você mostrar o projeto, O esboço. o esboço. E era justamente assim o que eu estou acostumada a fazer, né? Principalmente na linha do tempo. Sim. E eu orava assim, Senhor, faça a tua vontade, mas eu quero. Se eu não der, se eu tiver algum jeito, né, eu quero participar, eu queria que o Senhor desse esse privilégio, essa oportunidade, né? Aí deu certo, também numa faixa etária que eu gosto bastante, que é essa da primeira infância, que é também o foco dos materiais que eu faço. Até algumas pessoas perguntam, 9 anos? Eu digo, olha, não vai ser agora não sei futuramente. Mas, Quando... eu digo, mas minha prioridade é essa primeira infância, porque eu sei que é muito importante essa parte que a criança está em desenvolvimento, principalmente desenvolvimento, né, mental, né, dos sentidos. Então, se devemos ensinar a Bíblia, é nesse momento, os primeiros anos. Então, meu desejo é deixar um conteúdo, né, da Bíblia. Meu sonho é a Bíblia toda. Pode ser uma utopia, né? Mas, né, Amém. ninguém sabe, né? Já estou em Josué. Olha aí. O juiz está finalizando. E quando eu vi que era nessa faixa etária que eu fiquei fiquei animada também para fazer. E fui. Aí quando deu certo, pronto. Eu soltei tudo e fui fazer, porque era algo que estava assim no meu coração mesmo, sabe? Muito legal. A gente cobriu na linha de tempo 90 eventos de Gênesis a Apocalipse, né? E aí Isso. você tem o livro de atividades aí, né? Um exemplo. Tenho. O pessoal pensa assim, o pessoal deve pensar, Lucas tem todos os materiais. Eu tenho a maioria, mas eu faço igual a todo mundo. Eu tenho que entrar no site e tenho que comprar lá também. Tenho que pedir lá, esperar, tudo mais. Eu não tô com a linha de tempo ainda, porque, na verdade, eu tava... Olha aí, que linda. Linda. E foi a... Como é o nome dela? Mara. Foi a Mara que fez essa capa também, né? Também, ela Ficou fez linda essa tudo. capa. Ficou belíssima. Ficou linda. São 3 cores, né? É a vermelha, a verde Adorei e a essa azul. ideia. Essa Adorei aqui é essa de ideia das Gênesis a cores. Ruth. Aí tem a verde, que é o novo... Verde. Não. A verde que é de Samuel até Samuel. Malaquias. E a vermelha que é do Novo Testamento. E o vermelho, que é o Novo Testamento. Cobre 90 eventos. Não, foi a proposta assim foi maravilhosa. Eu gostei bastante de trabalhar isso e principalmente ver o todo, né? Eu acho que o grande diferencial desse material é esse bloco de atividades com as... Sim. Eu tô só esperando chegar o Novo Testamento. Eu não sei se você já viu lá no Instagram da escola, mas as crianças já começaram a construir a linha de tempo delas. Não, ainda não vi. E aí elas pintam, né? A cada evento elas fazem a pintura
e elas vão colando uma na outra e montando a linha de tempo. Tá a coisa mais linda. Eu acho que elas estão no 7º evento, por enquanto. Elas têm a linha de tempo e eu não tenho ainda, tá vendo? E é da minha escola. É. Eu tava falando, eu tô sem os livros porque as professoras pegaram e levaram para casas delas para estudar. Mas eu Aí, acho muito bacana. Isso aqui, a linha de tempo, o desenho que ela fez é maravilhoso. Dá para a criança pintar. A gente utiliza muito colocando o flashcard, né? No livro, não sei se você pode mostrar, mas tem no livro aqui. tem essa gravura pintada, né? Olha aí, coisa mais linda. E aí a gente entrega o livro para a criança e para ela pintar, seguir as cores, né? Que já ajuda também na percepção visual, na habilidade de pintura e assim por diante. Mas para além dessas atividades que mostram a linha de tempo, as suas atividades também são muito boas. Porque você trabalha alfabetização, você trabalha motricidade, você tem os projetos, agora sabendo que é arquiteta, né? Tem os projetos de montar maquetes, né? De Ai, onde eu vem essas gosto. ideias? Olha, eu até assisti, estava assistindo a live de habilidades, né? Aí ela citou, né, as atividades e eu comecei a olhar. Não, eu tenho isso. Todas. Pois é. Tenho isso. De forma, é coisa de Deus, mesmo, de forma, assim, hoje em dia eu já estou mais assim, já que eu estou me aprofundando em matéria, eu já estou estudando mais, Sim. buscando, né? Mas no início não, eu não tinha essa percepção, essa intuição, né? Mas acabei usando. Ela falou de coordenação motora, né? Que o traçado, eu até anotei aqui. A coisa de tamanho, diferença, aquela Percepção sequência visual tem. lógica, de Aham. recontar a história. Eu gosto muito dessa de recontar a história, principalmente em desenhos, porque a gente vê o que a criança, né? Os Sim. pontos principais que ela pegou ali na história, o começo, o meio, o fim. Eu gosto de quebra-cabeça também. E de volumes, porque essa questão espacial tem muito a ver com a arquitetura, né? E você Aham. entender como. Então, no livro tem umas pirâmides, né? Para montar um cenário. Eles montaram, eu acho que essa semana, ou foi semana passada, não lembro exatamente agora, mas eles montaram a Torre de Babel que você fez. Que coisa Ah, mais linda. É um cone, e aí tem a escada, né? Que sobe assim. isso. Eles acharam fantástico aqui. É. Porque dá ideia realmente, né? Do que Sim, era. E criança gosta muito. Quanto mais isso a gente explorar os sentidos, né? A sim, com visão, certeza. todos os nossos sentidos fixa mais. Eu gostava muito de fazer isso na igreja, assim, extrapolar, vamos dizer, só a pintura, né? Às vezes a gente Uhum, encontra muita pintura, ligar, mas tem tanta coisa que a gente pode explorar, principalmente dentro da lição. Porque nas atividades justamente busquei isso, que as atividades tivessem um sentido, uma intenção ali, um significado, né? Que não fosse só para, vamos uhum. dizer, para preencher. E eu acho que foi o grande desafio fazer essas 90 atividades diferentes e que tem a ver com o texto. Eu até fui aqui pegar uma que era do Adão e Eva, que tem um labirinto. Mas é um Sim, labirinto que não chega ao final, porque o caminho por causa do foi pecado, né? bloqueado por Foi causa do pecado. bloqueado. Então Adão e Eva tentam chegar a Deus e não conseguem. Então acho que esse é o único labirinto, não sei se Deus, mas é Aham. o labirinto que não chega ao Não chega ao fim. seu destino, porque e deixa eu ver também o caminho que levava a Deus, eu estava anotando aqui. E em relação também aos textos que eu coloquei aqui no final, que como se trata da história da redenção, aqui no final, esses textos que eu Sim, as coloquei, notas, né? para que até que Sensacionais. houvesse uma ligação com a próxima lição, né? E trouxesse também uma reflexão para a criança. E aí, não ficar só na história, né? Para que houvesse também uma aplicação e também uma continuação. É tanto que eu peguei todos esses textos, juntei todos eles numa folha, para tentar formar um texto único, sabe? Uma história Sim. única. E repartir, e depois dividir em trechos, né? Para que realmente tivesse uma Essa continuação. linha, né? Para que foi essa a Sensacional. intenção, essa continuação. E a criança também absorver. E as ilustrações de Mara, que são, eu sou suspeita de falar, né? Porque eu adoro. Mas a gente também buscou trazer, sim, trazer a mensagem, né? Eu gosto muito de ilustrações, de visões que a gente pouco vê, né?
Sim. né, em outras revistas, né? Às vezes até ilustrações de ângulos diferentes daquela própria cena. Inclusive, deixa eu pegar aqui da ressurreição, que é a visão de dentro do túmulo, né? Sim. Sensacional essa imagem, muito linda. Não é aquela que a gente já está habituada, né? Que é o Da túmulo, pedra da vazia pedra e a com... festa fachada. Não, a gente já Aham. viu. Vamos ver agora, De né? dentro. De dentro para fora, né? O ressurreto, né? Sai. Outra também que, às vezes também eu gosto. Essa aqui de Moisés, eu vou pegar. Às vezes a gente bota um detalhezinho aqui que eu botei, ó, que ele tirou as sandálias, Uhum. para que ficasse, né? Quando a criança Sim. for pintar, ela tá ali, né? Guardou ali, Não, que a mas sandália... todas essas, para mim, eu acho que essa intencionalidade nas atividades é o que mais me chama a atenção. Porque é justamente o foco, a atividade está focando naquilo que é principal na história, né? As Isso. crianças nunca mais vão esquecer da Torre de Babel. Elas nunca mais vão esquecer, eu lembro da atividade que a gente deu uma avisada, né? Eu lembro da atividade do Lázaro, que tem a faixa, Ah, né? Que ele... isso, para cobrir. Justamente. Então, cada atividade você foca de modo muito precioso em algo que é importante para a história. O labirinto de Adão e Eva, que para mim foi brilhante, assim. Que é uma atividade que a gente comumente faz, labirinto tem É, sempre, mas é um labirinto que comunica uma verdade bíblica de um modo tão simples. Olha, a gente não consegue chegar a Deus, porque a gente está perdido por causa do pecado, né? É muito precioso, porque é uma criança de 4 anos, e aquilo ela tentando, né? Aqui na escola eu vou ter essa experiência. Um dia a Catarina vai pintar, se Deus quiser, vai fazer as atividades, mas por enquanto é na escola. Eles fazendo essa atividade, tia, eu não encontro, não consegue. Pois é. Então, essa surpresa, né, de algo que não é esperado faz com que aquilo fique na mente, fique no coração. Isso é muito precioso. é verdade. Deus tem lhe dado muita sabedoria aí dentro desses projetos aí. Outra aqui também que eu gostei, essa aqui, foi a morte de Josué, que Sim. o título da vida é Morte de Josué. E disse, o que eu vou fazer? Primeiro porque eu não sabia, né, como era o Aham. cenário. Então eu fui pesquisar, perguntei com um historiador como eram as lápides, né, na época. Aí ele Que foi e me legal. disse. Não, geralmente eles faziam numa pedra, ou se não tinha uns marcos, como uma árvore, né? Uhum. Um lugar assim específico. Eu não tinha o cemitério. Eu disse, pronto, então vai ser assim. Aí eu passei para ela, para que realmente tivesse a ver, né? Então, deixa eu te Não, perguntar. Você pensa nas ilustrações e aí você fala, é, é isso? Outras ela Ah, que desenvolveu legal. também. Às vezes a gente desenvolve juntas, sabe? E outras também. A gente é um trabalho, você Em junto, conjunto em ali. conjunto. Porque às vezes quando eu estou fazendo atividade, eu já digo, ó, vê essa ilustração nessa cena aqui, né? Porque vai ter relação. Outras vezes ela já chegou, olha, eu estava orando e eu digo, não, tá ótimo, perfeito, né? Outra a gente chega junto, a gente pode fazer isso, porque a gente lê o texto várias vezes para, né, transmitir aquele evento, né? Benção. Ah, deixa eu falar um pouco, se você me permitir, sobre a ideia do Certo? material e do processo aí do currículo, tá? A ideia aqui é a gente trabalhar a alfabetização bíblica. O que é alfabetização bíblica, para quem não está habituado? Quando a gente conversou, quando eu conversei com a Natália, essa era a ideia. A gente quer desenvolver uma fluência na compreensão das escrituras nos nossos filhos e nos nossos alunos. Para desenvolver essa fluência, né, para que ele conheça bem as histórias, saiba relacionar essas histórias entre si, saiba relacionar essas histórias com o mundo à sua volta, a linha de tempo, como a Natália já falou, é uma ferramenta assim maravilhosa. Então, o currículo da Classical Press, ela pensou em 90 eventos bíblicos que dão base para essa linha da história da redenção, né? Dentro da perspectiva bíblica ali, de Antigo Testamento e Novo Testamento. A gente não parte para a história da igreja, né? Trabalha só Antigo e Novo Testamento.
Então, esses 90 eventos, tem os textos bíblicos que que a Natália colocou aqui também. Então, cada texto bíblico aqui mostra um recorte da história, né? Um recorte da parte principal da história. A criança vai montar a linha de tempo dela, vai pintar essa imagem e completar a linha de tempo. Tem um outro livro que a Natália fez com 90 atividades, tem uma atividade para cada evento. Com a imagem também, que o professor, os pais usam para contar a história. Aqui na escola a gente conta a história em casa e os alunos fazem as atividades e leem o texto bíblico. Conta a história com a ilustração na sala de aula e os pais leem o texto bíblico para eles em casa. Então é uma forma também de fazer uma leitura anual. Então dá para acompanhar aqui também para fazer uma leitura anual panorâmica, né, de toda a Bíblia. É assim que a gente trabalha com os pais. Então, as crianças ouvem a história, pintam um desenho e fazem uma atividade que ajuda a memorizar, né? Fora isso, aqui na linha de tempo, tem um QR Code também. Na nossa versão não tem, Natália, que a gente ainda tem o piloto, né? Essa aqui é a versão piloto. Mas o livro final, ele foi com um QR Code também. E aí esse QR Code leva para música com a musiquinha. Então dá para memorizar todos os eventos com a musiquinha. E eles memorizam. A gente tem lá todas as crianças, né, que precisam memorizar ali no Jardim 1, Jardim 2, crianças de 4 a 6 anos de idade. E a gente coloca os vídeos deles lá no canal da escola também, da Ekman. Então se você quiser ver lá, eles fazem lá. Criação, queda, Arca de Noé, dilúvio, Torre de Babel e Abraão, nascimento de Isaac e Rebeca, sonho de Jacó, venda de José, sonho de Faraó e a fome no Egito, escravidão do povo do Senhor, nascimento de Moisés, a sarça ardente, as 10 pragas do Egito. E aí eles vão, através dessas canções, memorizando aquela linha básica de tempo. À medida que eles estudam a história, então não é simplesmente uma memorização vazia, mas eles estão aprendendo ali através das suas histórias, do conteúdo, as ênfases que essa história traz, que foi sensacional a maneira como você trabalhou cada uma delas. Então, elas são contextualizadas através das suas atividades, além da linha de tempo que elas já vinham memorizando, né? Então, assim, foi um enriquecimento muito grande aqui para nós, para a nossa comunidade. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção para muitas outras famílias. Esses 90 eventos, eles vão ser abordados ainda no segundo nível. Então, a criança passou ali dos 3 a 6 anos de idade memorizando esses eventos, né? Aqui a gente memoriza 5, 6 anos, 4 e 5 anos, mas aí os pais podem adaptar isso, né, dentro do período que eles quiserem. Esses eventos, eles vão para um segundo nível, que é o Páginas da História. Então, todos os 90 eventos, eles estão aqui, porque eles foram tirados dessa linha base. Só que agora, essa história bíblica vai ser unificada com a história do mundo. Então, eles estudam Antigo Testamento e Antigo Egito, Novo Testamento, Grécia e Roma, e aí depois eles entram na história da igreja. E assim eles vão, né? Então, eu tenho criação, queda, Arca de Noé, dilúvio, Torre de Babel e Abraão. Só que eles aprendem a criação, Caim e Abel, dilúvio, Torre de Babel. A unificação do Alto e do Baixo Egito pelo faraó Menéias. Antigo Império do Egito. Primeiro Império Intermediário do Egito, chamado de Abraão. E assim eles seguem. Assim como também no Novo Testamento. Eles vão ver cultura minoica, cultura micênica, guerra de Troia, civilização fenícia e o alfabeto. Mas eles vão ver também o ministério de João, nascimento de Jesus, ministério de Jesus, crucificação, ressurreição, ascensão, e assim por diante, né? Esses eventos aí do Novo Testamento que você abordou. Então, essa aqui é a nossa alfabetização bíblica. São os eventos básicos e a partir desses eventos eles vão chegar e desenvolver um currículo mais sólido de história da redenção, né? Compreendendo a história do mundo e a história deles dentro de uma perspectiva de Deus. Então, esse seria o propósito aí, né? E por isso que é a importância de memorizar dentro de uma linha de tempo, né? Inclusive aqui,
nessa da escravidão, eu fiz questão de colocar mencionando o Egito, já para eles se Aham, habituando, né? Que sim. ele pintado é belíssimo. Aqui tá em preto e branco, que eu não tenho, que são aquelas representações, né? Nas paredes, já para Eu eles. vou fazer um vídeo aqui, mas eu sei que você vai fazer também no seu. O seu material acho que vai chegar primeiro que o meu, porque o seu já foi enviado e eles não mandaram para mim ainda. Não, não acredito. Se eu soubesse, eu tinha cedido logo a você. Mas eu vou fazer o pedido também. Mas aí eu vou fazer um vídeo rápido assim mostrando todas as ilustrações aqui, também para o pessoal conhecer mais do material, tanto daquilo que você fez, como também é, que a esqueci o nome dela de novo. Mara. A Mara fez, a Mara. Mara Vilela, não é isso? É, Mara Vilela. Tanto como as atividades, como também o trabalho da Mara, que é maravilhoso, né? Ficou sensacional. E para que vocês possam entender também o desenvolvimento dessa linha de tempo, antes de chegar no currículo do Páginas da História. O Páginas da História também, só aproveitando aqui o ensejo, o Páginas da História também, né? Que já é uma narrativa que acompanha, né, toda a linha de tempo. São dois meninos, um cristão e um ateu, e eles vão viajando dentro dos períodos históricos e eles vão conversando sobre aquilo dentro de uma perspectiva cristã. E aí, dentro do diálogo dele, como um é cristão e o outro não, eles conseguem contrastar essas opiniões, essas perspectivas, né, de vista do mundo. Interessante. E aí, junto com Páginas da História, tem os workbooks, Páginas da História. Então, é um material também de atividades. Então, tem todas as atividades com os eventos e tudo mais, alguns testes, algumas leituras extras para inserir a criança dentro desse contexto histórico. E tem vários projetos também, como você falou, volume, né? Então tem vários projetos de volume aí também que eles podem fazer e desenvolver. E junto com eles, ao invés de um livro didático, a gente trabalha com os flashcards, que é a mesma ideia da linha de tempo, né? Ao invés da gente construir a linha de tempo só, a gente trabalha com esses flashcards aqui. E aí tem o evento e atrás tem um resuminho daquele evento para a criança aprender e recorrer àquilo ainda, né? Então, essa é a proposta. Esse é o da reforma, esse aí. Esse é o da Esses reforma. cards. É o que eu tenho. Eu não tenho do... Ainda não estou... Ainda não estou com o do Antigo Vou Testamento. mandar para Catarina. Vou E do mandar Novo. pra Catarina. Eu acho que vou mandar para Catarina. Vamos mandar para Catarina, provavelmente. Deixa eu ver, Mara, se a gente já tem o Novo Testamento no site. Eu vou olhar agora. Ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Porque eles ficaram de liberarem até a live. Vamos ver. Deu certo. Sempre me perguntam, eu disse, ora aí para eu dar certo. Está faltando Tá do Novo Testamento lá no site da aí o classe. pessoal quer comprar o trio, né? Eu digo, junto, e eu só né? mostro o que não tem, que o único que eu tenho é o do Novo Testamento. Não, ainda não foi colocado. Oh, que pena. Colocaram, chegou. Colocou? Aqui, ó. Não, mostra ao vivo. 3. Ai, que bom. Glória a Deus. Estão disponíveis, então, os 3. Eu vou tentar colocar aqui um vídeo mostrando todas as imagens. E quem quiser desconto neles, vocês vão lá para o Jesus em Meu Lar, porque eu vou passar o código de desconto para Pronto, passo que estão esperando. Para a Natália. Que eu também não vou receber código de desconto. Vocês vão conseguir o desconto lá com ela. Tá bom? Pronto, certo. Mário, eu queria agradecer. Mário agora. Tá esquecendo o nome dela. Esqueceu mesmo. Agora, Natália, eu queria agradecer muito, muito mesmo por essa live. É um por esse prazer, tempo eu que aqui que você agradeço. deu pra gente. E por esse material tão rico também que você preparou. Que vai abençoar muito as nossas famílias. Amém. Deus continue te iluminando, Amém. te dando Amém. sabedoria aí dentro desses projetos. A Mara também, para desenvolver projetos gráficos tão lindos assim. Manda um abraço para ela também, agradeço para ela. Eu vou mandar também, pedir para mandarem também um kit para ela, Ótimo. dos 3. E que Deus abençoe vocês. Amém. Só tenho Deus a agradecer abençoe a você também. e a sua família também por tudo aquilo que vocês têm feito. Não sei se Amém. você quer
dar um conselho, uma última palavra aí para o pessoal do Culto Eu Clássico. só agradecer mesmo por vocês, por Deus ter, né, unido esses caminhos, por esse privilégio. Foi um presente de Deus mesmo. Obrigada a você, ao pessoal do Classical Press. Nem Né? o que tenho que agradecer. Não tem nem que agradecer. Eu realmente fiquei muito, muito, muito lisonjeada. Fiquei muito feliz, muito grata a Deus mesmo por esse presente que Ele deu. Só tenho realmente que venha realmente abençoar muitas famílias. Que o nome dele seja glorificado em todas essas casas. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Um abraço, pessoal. Um Fiquem abraço. com Deus e obrigado, Natália. Nada. Deixa eu fazer um pedido antes da gente ir. Eu queria orar por você e por sua família. Amém. Amém? Amém. Me lembra o nome do seu esposo. Kleber. Kleber. Tá, vamos orar. Deus, eu quero te louvar e te agradecer, Pai, pela tua graça sem medida que é derramada sobre as nossas vidas constantemente. Quero te louvar pela maneira como o Senhor conduziu essa família, como o Senhor tem dado sabedoria a eles também na educação e na criação dos seus filhos. E como, Senhor, por tua graça também, à medida que a Natália e o Kleber educam seus filhos e ensinam seus filhos acerca do amor de Deus, eles também podem abençoar outras famílias em outras realidades e tantas crianças nos mais diversos contextos. Continua usando, Senhor, o trabalho deles e o fruto do trabalho deles, a dedicação dessa família, como um instrumento em tuas mãos, Pai. A gente sabe, ali nas tuas escrituras, que o nosso trabalho não é em vão. E posso imaginar, pela minha experiência, aquilo que enfrento às vezes, as dúvidas que provavelmente vêm, o desânimo em algumas situações, as incertezas também que aparecem. Mas é maravilhoso sermos reconduzidos à tua palavra, poder perceber a tua graça e ver como, quando nós servimos ao Senhor, de coração e de modo humilde, o Senhor faz com que o nosso trabalho seja multiplicado e de fato dê muitos frutos. E a gente consegue ver isso claramente na vida da Natália e da sua família. Então, continue abençoando a vida deles, Pai. Te agradeço também por esse material que chega para nos abençoar aqui. Eu espero que ele abençoe muitas famílias, possam abençoar as famílias aí que estão também na tutoria em alfabetização e que a gente possa conduzir, Pai, as nossas famílias e os nossos filhos, essa próxima geração, para uma fluência nas escrituras. Às vezes a gente está tão preocupado com tantas matérias, tantas coisas, mas o mais importante é que eles amem ao Senhor, que eles conheçam dentro da história aquilo que o Senhor tem feito por eles e por cada um de nós. Então esse é o nosso desejo, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, Natália? Amém. Fiquem com Deus aí, um grande abraço.